Após esta sessão de abertura oficial, anunciamos agora a intervenção de Paulo Portas, antigo vice-primeiro-ministro do 19º Governo Constitucional, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e professor auxiliar convidado na nova SBE, a quem pedimos que se dirija ao palco para nos falar sobre política e economia global. Muito bom dia a todos e obrigado à GS1. Eu agradecia em particular ao Sr. Presidente e ao Sr. Diretor-Geral. Vai-se tornando um hábito. O contexto em que esta intervenção acontece é um pouco sombrio, mas nós não escolhemos os momentos e eu não escaparei a um dever de honestidade e também a alguma esperança. Queria dizer-vos que eu partilho com a GS1 uma firme convicção de que os três valores que a GS1 e os seus associados promovem, o comércio, a inovação e a integridade dos negócios, são essenciais para o bom funcionamento da globalização. E a GS1 tem essa escala global que é muito importante para quem quer crescer e quem quer crescer sustentadamente. E, portanto, obrigado pelo convite. Gostava de partilhar convosco algumas ideias sobre as tendências geopolíticas e as suas consequências geoeconómicas. E eu diria, como ideia geral, que o mundo tem capacidade, como já provou, para aguentar uma crise. Tem capacidade, como já provou, para aguentar duas crises. Começa a ser complicado aguentar três crises se a última se globalizar. Porque as instituições internacionais são um retrato de 1946 e do século XX. Nós estamos em 2023 e no século XXI. E um Conselho de Segurança onde apenas estão com direito de veto absoluto as nações vencedoras da Segunda Guerra é insuficiente para tornar operacional o sistema internacional, como nós podemos observar quase todos os dias. Queria dizer-vos que os últimos 4 anos foram bastante anormais nas nossas vidas como cidadãos, famílias, empresas, organizações e Estados. E eu quero insistir aqui numa coisa que me parece que é matéria de meditação, sobretudo para aqueles que têm a responsabilidade de fazer risk assessment, coisa de que as empresas precisam muito. Estes 4 anos levaram-nos a 4 acontecimentos, ou mais exatamente a 3 acontecimentos, que não foram previstos nem por governos, nem por organizações internacionais, nem por consultoras especializadas em análise de risco, nem por think tanks credíveis. Nem a pandemia foi prevista, nem a guerra na Ucrânia foi listada como risco provável e ainda menos a emergência de uma crise que pode ou não escalar no Médio Oriente. Portanto, há aqui pelo menos um reconhecimento que tem de ser feito. É preciso melhorar as nossas capacidades de avaliação de risco. Porque se há uma coisa que as empresas não gostam, embora aprendam a navegar dentro de mares nunca antes navegados, é imprevisibilidade. Uma coisa é gerir uma crise, outra coisa é gerir uma crise imprevisível. E se pensarem bem, estas crises que têm impacto global são assimétricas nas suas consequências. Se pensarem no tempo do vírus, começou na China. Se pensarem no tempo da recuperação económica, também começou na China. Se pensarem no tempo da vacinação, começou nos Estados Unidos. Se pensarem, em todo caso, no tempo da democratização da vacinação, quem foi mais longe foi quem tinha menos experiência na matéria, que foi a Europa. Quem passa à condição de endemia primeiro que os outros foi a Europa. E é na Europa que acontece a crise da Ucrânia, que nos afeta mais a nós do que a outros, não porque aconteça na Europa, mas porque nós somos importadores líquidos de energia
e os Estados Unidos são exportadores líquidos de energia. E, finalmente, a guerra no Médio Oriente, se não for confinada ao território onde atualmente acontece, terá impactos globais, seguramente, nomeadamente por causa da energia, e esses impactos atingirão com probabilidade, mais uma razão para desejar que não aconteçam, a vida política dos Estados Unidos e a eleição presidencial dos Estados Unidos em 2024. O outro ponto que eu queria faço sempre isto, como a GSU e os seus associados sabem, convém, num mundo onde a memória quase desapareceu, que é uma consequência infeliz da sociedade digital, não há passado nem há futuro, só há hoje, e já é sorte. Daqui a 5 minutos alguém se vai indignar e lá vai o enxame todo indignar-se com a indignação seguinte, e nós perdemos a noção do tempo para trás e do tempo para a frente. Mas olhemos para os últimos 4 anos, economicamente, 2020, 21, 22, 23, houve apenas 3 economias do mundo que voltaram ao que tinham em 2019 em menos de um ano. Foram a China, a Turquia e a Irlanda, que é um caso absolutamente recorde em todo o espaço europeu. Não há nada parecido. Eu, de resto, deixei de ouvir críticas à Irlanda, deve ser por isso. A Irlanda termina este ano com 140% do PIB que tinha em 2019. Para terem uma noção, Portugal, que não está entre os piores casos da Europa, terminará algures entre 102% e 104%. Em 2021, ou seja, perdendo 2 anos, em termos económicos, recuperaram muitas das economias emergentes, muitas das economias do leste europeu que têm uma ambição de crescimento maior e são menos rígidas, e recuperou os Estados Unidos. Também a Rússia, que voltaria a cair em recessão mais tarde, pelas razões conhecidas. A Europa, em geral, e sobretudo as suas grandes potências económicas, a saber, a Alemanha, a França, a Itália, só recuperaram em 2022, ou seja, perderam 3 anos em termos económicos, para voltar ao ponto 100, ou à base 100, ou seja, ao ponto de partida que tínhamos em 2019, e algumas economias, como a espanhola, muito importante para Portugal, e como a japonesa, e, sobretudo, a inglesa, só recuperaram em 2023, ou seja, perderam 4 anos. Ora, como vocês sabem melhor do que eu, tempo é dinheiro. Uma coisa é perder 1 ano económico, outra coisa é perder 4 anos económicos. Um detalhe, que é um asterisco, a Inglaterra, o Reino Unido tem todos os problemas que têm as economias do hemisfério norte, mais um que os ingleses arranjaram a si próprios e que só eles podem resolver, chamado Brexit. A emergência da guerra no Médio Oriente, que ainda não é uma guerra no Médio Oriente, e nós devemos todos desejar que não seja, não apenas por razões humanitárias, mas também por razões geopolíticas, tem o potencial de globalizar impactos. E todo o trabalho diplomático num sistema internacional muito fraco deve ser feito para evitar essa migração dos impactos. O primeiro estudo que foi bem feito, aliás, muito bem feito, sobre o potencial de dano económico daquilo que nós podemos chamar o conflito entre Israel e o Hamas, foi feito pela Bloomberg Economics há uns dias atrás e apresenta 3 cenários. Um cenário em que a guerra fica confinada ao território de Gaza, embora possa ter algumas escaramuças mais a norte. Um cenário em que a guerra passa para a Cisjordânia e pode estar sob pressão da entrada em jogo do Hezbollah do Líbano. E, finalmente, um cenário em que o conflito fica fora de controlo e atinge a conflitualidade direta entre 2 potências provavelmente nucleares. Uma não o assume, a outra nós não temos a certeza, que são Israel e o Irão. São estes os 3 cenários em termos territoriais.
Em termos económicos, eles têm consequências completamente diferentes. Se repararem, aquilo que nós podemos chamar um conflito de natureza local, embora sangrento e trágico, tem um impacto sobre o petróleo, obviamente, que pode ir até $4. Portanto, a volatilidade nos preços não é muito alta, é mesmo praticamente nula, e tem um impacto no PIB global de 0,1%, obviamente em redução, ficaria abaixo de 3%, e um impacto na inflação em termos globais de 0,1%. Se o conflito avançar para duas frentes, as coisas começam a complicar-se, o impacto no preço do petróleo e a sua volatilidade pode atingir os $8 e no PIB global menos 0,3, já faz alguma diferença, e na inflação mais 0,2. Finalmente, se porventura chegarmos a um conflito com participação de Israel, naturalmente, e Irão, as coisas complicam-se mesmo. E aí há um risco de contração global. Porque se perde o controlo da evolução dos preços do petróleo, previsivelmente. Não se esqueçam que na região estão o Irão e a Arábia Saudita. E, portanto, interessados neste tema by proxy está a Rússia, por exemplo. Todos grandes produtores de petróleo. E essa expectativa, se porventura se atingir esse grau de regionalização do conflito, é que poderíamos viver algum tempo com o petróleo em valores que nós já conhecemos algumas vezes durante as nossas vidas, mas que são devastadores para o funcionamento das economias, à volta de $150 por barril. E, portanto, um aumento de cerca de $65, que teria um impacto no PIB, que faria o PIB global cair 1 ponto e a inflação global subir 1,2. São estimativas feitas com base nos dados das guerras anteriores na região, mas é apenas para vos dizer, eu acho que ainda há espaço e capacidade de manobra, apesar da fraqueza do sistema internacional, para evitar, pelo menos, o terceiro cenário, mas é preciso trabalhar muito e perceber que nesta região quase nada do que se diz equivale ao que se pensa. E, portanto, há um trabalho de desconstrução retórica e de fixação de alguns interesses constantes e reais em comum. A mim, para não entrar em mais detalhes, o que me impressiona mais, porque me lembro de crescer enquanto jovem com figuras políticas como Menachem Begin, Yitzhak Rabin e Ariel Sharon, é que nem de um lado nem do outro prevaleçam os que querem um acordo de paz. Nem de um lado nem do outro prevalecem aqueles que arriscam a sua carreira política para fazer um acordo de paz. Do outro lado, não se esqueçam, a Irmandade Muçulmana, que é o avô em linha direta do Hamas, assassinou Sadat, que arriscou fazer um acordo de paz. Não se esqueçam da violência que estas coisas têm nesta região. Queria agora fazer convosco um ponto de situação sobre os dados da economia global nas suas 3 grandes parcelas e que eu poderia definir desta maneira, lembrando-nos da nossa conversa o ano passado, por esta altura. O ano 2023, já temos 9 meses completos com dados conhecidos, já não terá grandes alterações. O ano 2023 foi melhor do que os prognósticos, que eram muito reservados há um ano, e ficou abaixo das expectativas criadas por um excelente primeiro trimestre. Eu sou sempre muito contrário às concessões que se fazem a excesso de expectativas, porque é muito fácil elas não serem alcançadas. E sou muito realista nessa matéria. Mas se nos lembrarmos, há um ano o que é que se dizia? Que os Estados Unidos estariam em estagflação. Dizia-se que 3 das 5 grandes economias europeias estariam em contração. E dizia-se que a China teria um ano magnífico, finalmente, depois
do intervalo do Covid. Nenhuma destas previsões se confirmou no rigor dos factos. E o que é que nós sabemos hoje em dia? Sabemos que os Estados Unidos confirmaram o seu único dinamismo económico, incomparável com qualquer outra economia grande. Os Estados Unidos, que deveriam estar em estagflação, segundo muitos economistas, vão crescer acima de 2%. E tiveram, ao contrário dos europeus, um segundo trimestre muito bom. A China tornou-se mais problemática do que os prognósticos otimistas admitiam. E está a ter muita dificuldade em ajustar a sua economia à saída, que foi muito mais tardia, como se lembram, daquela política matematicamente improvável chamada Covid-0. A China tem um comportamento no ano de 2023 aquém das expectativas. A Europa depende de como se observe. Se olharmos para um crescimento de 0,7% na zona euro, não é uma alegria muito grande. Mas se pensarmos que há um ano se dizia que a Alemanha, o Reino Unido, estou a falar da Europa como continente agora, e a Itália, 3 das 4 grandes economias, estariam em contração, os factos também não o confirmam. Só está em contração a economia alemã. E isso, lembrando o que o Sr. Presidente da República estava a dizer há pouco, não se faz a transição digital e a transição energética numa economia industrial com o valor e a capacidade da alemã de um dia para o outro. É por isso que estas coisas têm que ser feitas por pequenos passos, com boas ambições, mas têm que ser feitas com as empresas, não podem ser feitas contra as empresas, porque senão as economias não aguentam. Neste momento, o que é que nós temos? Temos a economia alemã que ficará provavelmente com menos 0,5 em 2023. Como sabem, eu não gosto de dizer crescimento negativo, porque acho que é uma maneira de vos enganar, mas é um ludíbrio retórico. Mas a italiana ficará abaixo de 1, a francesa perto de 1 e os ingleses cerca de 0,5 de crescimento. É este o quadro, ou seja, só para fixar a ideia, americanos mais resilientes, chineses mais problemáticos, ambiente na Europa sombrio, mas ainda assim sem recessão. Queria dar-vos 2 ou 3 palavras, partilhar 2 ou 3 palavras sobre os 3 grandes blocos. De facto, a América, no sentido global, é merecidamente a melhor economia do mundo. E a mais competitiva de todas. Se me conseguirem dizer onde está outra economia de mercado que tenha crescido 128 meses seguidos, sem uma única interrupção entre a crise financeira de 2008 e a pandemia, eu dou-vos um prémio, até mesmo Nobel, acho, candidato a alguém a esse prémio, porque não se encontra. E isto tem uma importância que é geopolítica. Há muita gente que pensa que a força da América ou a sua fraqueza é o sistema político. Se eu acreditasse que a força da América era o sistema político americano, ficaria muito preocupado. Porque ele é disfuncional, como todos nós podemos perceber todos os dias. A força da América é o capitalismo americano, é preciso dizê-lo com todas as letras e palavras. É um capitalismo que gera entre 200 e 400 mil postos de trabalho por mês. Onde é fácil contratar e é fácil despedir. Onde o nascimento de empresas é largamente superior à perda de empresas. E onde o ambiente de colaboração entre ciência e indústria, entre universidade e capital, é o melhor do mundo. É isso, a meu ver, que faz a força da América e a sua diversidade. Como eu já vos disse o ano passado, gostem ou não gostem, 44% das melhores empresas americanas, dentro das 500 maiores, foram criadas por imigrantes ou filhos de imigrantes. O facto da América atrair gente de todo o lado é um asset e não um
um problema que deve ser visto como um déficit. Este é o conjunto das circunstâncias americanas. Eu tenho bastante respeito e admiração pelo Presidente da Reserva Federal americana, que é independente, ou seja, na América vocês não veem políticos a dizer ao Banco Central o que é que ele deve fazer. E honra seja ao Presidente dos Estados Unidos, cada vez que lhe perguntam, mas o senhor concorda com a subida das taxas de juro? Ele diz, isso é a competência para garantir a estabilidade da política monetária da Reserva Federal e eu não me vou pronunciar. Tomara que fosse assim na Europa, onde toda a gente tem lições a dar ao Banco Central Europeu, esquecendo-se que o Banco Central Europeu existe para proteger a moeda das interferências políticas. Os americanos são muito pragmáticos e começaram a aumentar o custo do dinheiro para baixar a inflação 6 meses antes dos europeus, como sabem. É por isso que eles estão muito mais perto do fim do que nós ainda. Os americanos fizeram 11 aumentos das taxas de juro e eu considero extraordinário que tenham conseguido sobreviver ao tal cenário de estagflação. Ele não está completamente afastado e se houver uma crise, um agravamento de uma crise global do Médio Oriente, obviamente não resistirá. Mas se tudo se mantiver como até há uns dias, os Estados Unidos, talvez com mais um aumento das taxas de juro, de 0,25, o Banco Central americano não costuma, tem por tradição não se envolver em anos eleitorais e, portanto, não fazer aumentos de juros em ano de eleições, mas tudo indica que os americanos conseguirão, com o custo de dinheiro muito elevado, ainda com alguns riscos, friso, mas conseguirão aquilo que eles chamam o soft landing, ou seja, a aterragem suave e passar a inflação de 9 e tal % para, neste momento está em 3, qualquer coisa, e ainda tem que diminuir mais um bocadinho. O Banco Central Europeu vai com 6 meses de atraso. A inflação começou a ceder com mais significado na Europa no último mês, mas eu não excluiria que tenham que fazer ainda alguma coisa. Se alguma das congressistas ou dos congressistas me conseguir dizer como é que se baixa a inflação sem aumentar o custo do dinheiro, eu também vos dou um prémio. Porque é muito fácil dizer, eu sou contra os aumentos das taxas de juros. O problema é a pergunta seguinte, e o que faria para baixar a inflação? Ou não têm consciência de que a inflação é uma ruína para os mais pobres e é uma ameaça para a classe média? Bom, não está num caso e noutro trabalho feito. A China, eu diria que o ponto poderia sintetizar-se desta maneira. A China talvez esteja a passar por uma transição de modelo de crescimento. Eu considero dos factos económicos mais extraordinários as proezas que a China conseguiu nos últimos 50 anos. A China era um dos países mais pobres, isolados, miseráveis, sem peso internacional no mundo. E ao beneficiar da ordem liberal internacional, sem alguma vez prometer que o regime deixaria de ser o que é. Os chineses nunca disseram que iam promover uma democracia na China. Os ocidentais é que acreditaram que a liberdade económica traria a liberdade política. O erro de interpretação foi nosso. Mas a China viveu quase mais de 20 anos com crescimentos de 2 dígitos. E depois fez um phase-out relativamente controlado, quando passou a crescer apenas 1 dígito. De 10 para 9, 9 para 8, 8 para 7, 7 para 6, 6 para 5. E quando estavam neste passo encontraram o vírus. Não se recompuseram até hoje. E o que se nota na China é que eles terão que provavelmente ajustar o seu contrato social a crescimentos inferiores a 5%. Em todo caso, com números que para um europeu seriam absolutamente magníficos, mas inferiores a 5%. Portanto, passar de uma era de 2 dígitos para uma era de 1 dígito, provavelmente abaixo de 5%. Chama a vossa atenção que a economia chinesa, que dá alguns sinais de recuperação no retalho e na produção, em qualquer caso, tem 2 problemas estruturais que eu, se fosse empresário, acompanharia com alguma atenção. O primeiro é um problema
de imobiliário, muito sério. Ninguém sabe exatamente quantas dezenas de milhões de apartamentos não se conseguem vender na China. Não se esqueçam que a China, coisa que só pode acontecer num regime autoritário, transferiu mais de 300 milhões de pessoas do mundo rural para as cidades e endividou-se muito com a construção, tanto o setor privado como o setor público. A China, ao contrário do Ocidente, não põe a mão por baixo das empresas que caem. Só protege os bancos para não haver contágio. Mas não faz programas específicos para salvar empresas inviáveis. Deixa-as cair. Deve ser o marxismo-leninismo. Mas a China, o primeiro problema sério é o imobiliário. E o segundo problema sério é um problema de dívida não escrita. E isso hoje já é relativamente assumido não só por algumas autoridades chinesas, como pelas grandes instituições internacionais, ou seja, a dívida chinesa que está superior a 80% do PIB, essa é a dívida oficial. Se contarmos com a dívida local, ela poderá estar cerca de 20 ou 25 pontos acima. Portanto, a dívida chinesa não está demasiado longe da americana, o que, aliás, é um motivo de alguma preocupação, mas de defesa mútua. Ninguém tem excesso de interesse numa crise de dívida nessa matéria. Mas tomem nota que há um problema menos citado com o registro oficial das dívidas das cidades. Como sabem, as cidades são Estados, têm a dimensão de Estados na Europa. E este é o ponto da economia chinesa, menos brilhante do que alguns estimavam. Finalmente, no caso da Europa, já vos dei os números há pouco, as coisas estão assim. E porquê é que países como Espanha e Portugal se protegeram melhor num ano de números sombrios na zona euro? Por 4 fatores de que falámos o ano passado, João, e que se confirmaram. 4 fatores portugueses. Uma parte deles permanece, outra não sei, mas que ajudaram a economia portuguesa a não sofrer tanto com os aspectos de déficit de crescimento que vimos na zona euro. Portugal terminará o ano à volta dos 2,1% ou 2% de crescimento. Houve já uma revisão em baixa de junho para setembro, do Banco de Portugal, do FMI, do Conselho de Finanças Públicas, do Fórum para a Competitividade. Mas, em todo caso, 2% é melhor do que 0,7% na zona euro. E porquê é que nós estamos acima da média da zona euro? Porque estes 4 fatores. O primeiro, eu sempre digo isto com alguma ironia, lembram-se daquela conversa muito portuguesa, ou muito lisboeta, em certo sentido. Já não posso ver tantos turistas. É melhor que passem a poder ver, porque nós sem o turismo estaríamos estagnados. Estaríamos em estagnação. Portanto, é melhor aplicar um bocadinho de tolerância e generosidade à conversa, porque o turismo vai a caminho de ser 20% do PIB português. As coisas são o que são. O segundo fator é o número e a importância e o valor de ativos que estrangeiros compram ou compraram em Portugal. E que fez entrar dezenas de milhares de milhões de euros na economia portuguesa na última década. A única coisa que eu diria sobre isto é puramente técnica. Todas as medidas que têm sido tomadas relativamente à tributação de não-residentes, às autorizações por investimento ou ao alojamento local podem ser discutíveis em si mesmas cada uma. Se vocês tirarem a fotografia global, elas significam a eliminação de fatores de competitividade para a atração de capital estrangeiro. E eu não vejo medidas que sejam capazes de substituir com vantagem e com eficiência essa capacidade de atrair investimento estrangeiro de que nós precisamos como pão para a boca. Um dos nossos maiores problemas é o déficit de capital. Portugal tem pouco capital. Eu digo sempre aos meus amigos de esquerda, vocês estão convencidos que Portugal tem capitalismo a mais. Ainda não perceberam que Portugal tem capital a menos. Tem que o ir buscar. E, portanto, cuidado com a substituição de políticas de competitividade que atraem capitais, substituem-se, não vou discutir se bem, se mal, mas se não houver outros fatores de competitividade, isso significa que este critério que nos ajudou muito
deixa de ser um ativo e passamos a descontar e não a acrescentar. O terceiro ponto é o nosso mix energético, que há muitas décadas não depende nem da energia russa, nem do transporte por via da Ucrânia. Ao não depender de uma coisa nem da outra, isso no final do dia, obviamente, é mais gerível. Se houver uma crise regional do Médio Oriente, obviamente não é Portugal que vai parar o seu impacto, porque ela atinge energia que nós consumimos. Mas o impacto que a guerra teve nos países do centro e do norte da Europa, aqui aplicou-se muito menos, do ponto de vista dos custos energéticos. E, finalmente, eu acho que se nós só temos... Eu tenho as minhas divergências com o PRR, teria feito exatamente ao contrário, 2/3 para o setor privado e 1/3 para o setor público. O governo é o que é, fez 2/3 para o setor público e 1/3 para o setor privado. Já não é tempo de discutir isso. Nós só temos duas opções. Ou executamos, ou executamos. Senão perdemos o dinheiro. E não é boa ideia dar pontapés na riqueza. A bazuca vale qualquer coisa como 0,7 no nosso PIB. E, portanto, a diferença é a diferença entre um risco de estagnação ou algum crescimento. Eu, a única coisa que espero é que Portugal tenha mais sentido de urgência, Portugal como administração pública, nos seus vários níveis, que nós tenhamos um bocadinho mais de sentido de urgência e que já não é tempo de cativar, de vetar, de atrasar. Nós temos muito pouco tempo para executar estes fundos e eles não são repetíveis. Este é apenas uma explicação para o que aconteceu de melhor na economia portuguesa. Queria agora deixar-vos também com umas reflexões sobre três palavrões ou 4 que andam por aí e que vão conviver convosco durante o próximo ano económico e os seguintes. Os palavrões são desglobalização, fragmentação, desdolarização e desocidentalização. Tudo somado era pesado, se fosse verdade. Voltávamos às cavernas. Mas, primeiro ponto, não se fiem muito na conversa da desglobalização. Primeiro porque nos outros continentes não se discute a vantagem da globalização. Só na Europa, culpando os outros, em vez de refletir sobre os nossos déficits de competitividade, é que se discute se a globalização é boa. A globalização tirou 900 milhões de pessoas da pobreza extrema e da pobreza. Num planeta que tem 8 bilhões de habitantes. A Europa sente isso como uma perda. Mas há mais responsabilidades no déficit de competitividade na Europa do que dos outros. E eu só vos deixo com este número. O comércio, tão na natureza e na gênese da GS1, o comércio representava 31% do PIB do mundo, do crescimento do PIB, perdão, nos anos 70, quando a globalização começa. Depois representava 61% na véspera da crise financeira. Tinha duplicado quase. Portanto, a abertura dos mercados, o comércio aberto, ou relativamente aberto, duplicou o peso do comércio para fazer avançar o crescimento. Passados 12 anos, e com uma pandemia em cima, o decréscimo foi de 61% para 57%. E é provável que este ano tenha sido, apesar de tudo, recuperação. Nunca se esqueçam que a globalização tem 3 dínamos: o comércio, o investimento e a inovação. Matar o comércio é matar o crescimento global. Portanto, aqueles que vos dizem na televisão todos os dias é preciso fechar as fronteiras, é preciso não sei o quê, nós, se não comprarmos e não vendermos, empobrecemos. É tão simples quanto isso e perdemos competitividade. Com certeza, a defesa dos interesses nacionais em certas circunstâncias e certos setores. Isso é o que todos fazem. Quanto à segunda palavra complicada, que é de fragmentação, eu essa tenho mais receio. Não considero a probabilidade da desglobalização uma probabilidade séria. Era preciso que todos os governos do mundo ficassem idiotas ao mesmo tempo. Não é provável que aconteça, pode acontecer, com alguma frequência até, mas não é provável que todos queiram empobrecer ao mesmo tempo. E nunca se esqueçam que em globalização há uma regra. Eu posso fechar o meu país,
fechar-me ao comércio internacional, fechar-me ao investimento estrangeiro. Não há espaços vazios. Alguém vai tomar o meu lugar e quando eu quiser voltar ao mundo, já não fico na mesma posição. O FMI e a Organização Mundial do Comércio estimam, também não consideram provável o movimento de desglobalização. O que eu considero mais possível é o movimento de fragmentação. O que é fragmentação? E essa palavra já anda por aí com muita frequência. É a ideia de que se regionaliza a globalização. Ou dito de outra maneira, que eu faço mais negócios com os meus aliados do que com os meus clientes. O que é introduzir critérios estritamente políticos na racionalidade económica, o que não é desejável. A ideia de que o Norte deve fazer negócios com o Norte, o Sul com o Sul, o Ocidente com o Ocidente e o Oriente com o Oriente, partindo ou fragmentando a globalização, é uma ideia que pode ser interessante para os chineses e para os americanos por razões opostas. Para os europeus é péssima. Porquê? Porque os europeus são uma economia muito mais internacionalizada e muito mais dependente dos mercados externos. Ao contrário dos americanos, que têm 2/3 da sua economia virada para o mercado interno. E, portanto, obviamente, se nós só fizermos negócios com os nossos aliados, primeiro estamos a fazer, provavelmente, só negócios com os nossos concorrentes. Ou maiores concorrentes. Do nosso próprio espaço económico. Mas, acima de tudo, estamos a perder oportunidades. Os Estados Unidos aguentam o conflito comercial com a China sem grandes problemas, porque têm uma grande economia virada para o mercado interno. A Europa não. Pensem só no mercado automóvel alemão, se não tiver o mercado chinês, de um dia para o outro. Cuidado com essas tendências de fragmentação. Podem ser muito vantajosas para a primeira e segunda economia do mundo, não são para o bloco económico mais internacional do mundo, que é o europeu. Dois exemplos de... Isto é um exemplo do que aconteceu, do que acontece em globalização, quando alguém decide fazer protecionismo inflacionado. Os Estados Unidos, em 2017, para desgraça do Ocidente, decidiram retirar-se do Tratado Comercial da Ásia, que não estava em vigor, portanto, aparentemente retiraram-se a custo zero. Sabe o que aconteceu 2 anos depois? Aconteceu que a China fez a mesma proposta, low cost, sem regras ambientais, sem regras de trabalho, aos mesmos parceiros asiáticos e da América Latina dos Estados Unidos. E eles aceitaram. A China ofereceu aos países do Pacífico, na América Latina e na Ásia, um acordo comercial que só tem eliminação de tarifas, não tem exigências ambientais nem laborais, que é, neste momento, o maior acordo comercial do mundo. Equivale a 25,8 trilhões contra os 24,4 do NAFTA entre Estados Unidos, Canadá e México. Portanto, recordem sempre deste princípio. Em globalização não há espaços vazios. Cada vez que os Estados Unidos se retiram, a China dá um passo e aproveita. E isto agora são 2 exemplos de fragmentação. Um muito extraordinário entre a Europa e os Estados Unidos. Uma coisa boa que eu acho que tem o presidente Biden, sendo que se os republicanos fossem normais, eu seria, como todos imaginarão, até mais republicano do ponto de vista da política económica, mas os republicanos não estão a viver tempos normais. E uma coisa boa que tem o presidente Biden é que ele acredita que há um problema com o clima. Trump não acreditava, era negacionista. Vocês já viram o que é que deu o negacionismo nas vacinas? E, portanto, por amor de Deus, não se deixem tentar pela substituição do conhecimento por tweets. Um tweet não é um doutoramento. Um post não é uma cátedra de conhecimento. Cuidado com a elevação aos máximos decibéis da ignorância no espaço público. O Biden acredita que há um problema com o clima e fez o que um americano pragmático faz. Ou seja, eu vou dar $7.500 a cada americano que compra um veículo elétrico produzido na América. Problema para os europeus, esta frasezinha, produzido na América. Porque as companhias europeias não beneficiam desse subsídio.
Os europeus iniciaram grandes discussões durante os anos. Eu devo dizer que sou muito pragmático nestas coisas. Eu teria feito exatamente... Os americanos dão 7.500 dólares aos americanos que comprem carros americanos elétricos produzidos na América. Muito bem, nós europeus fazemos exatamente o mesmo, damos 7.500 euros a cada consumidor que compra um veículo elétrico produzido na Europa e até oferecemos o mesmo aos americanos, se eles preferirem, carros europeus. Não me punha com discussões sobre política industrial europeia, política de relocalização, política de reindustrialização, tudo isso é muito bonito, demora anos a fazer. Se calhar só se consegue parcialmente, mas o ponto é responder a uma medida protecionista que, curiosamente, serve um interesse bom, que é aproximar os Estados Unidos dos objetivos de Paris, com medidas razoáveis. O outro conflito, aberto agora, no mesmo setor, é com a China. A União Europeia abriu um processo de investigação de subsidiação ilegal, nomeadamente no plano dos créditos, às empresas, aos chineses que produzem carros elétricos. Isto já aconteceu no passado com os painéis solares. Como sabem, a China é o maior produtor de painéis solares e ganhou muito largamente o mercado europeu. E os europeus arrependeram-se de não ter feito isto. Sucede que isto tem uma consequência, é que os chineses farão uma retaliação noutra área qualquer. E, portanto, ninguém pense que quando se diz eu vou estabelecer uma tarifa especial sobre os carros elétricos chineses na Europa, que os chineses não vão estabelecer uma tarifa especial sobre qualquer coisa europeia na China. O risco dessas oscilações é tornarem-se uma tendência, porque isso no final do dia representa menos crescimento para todos. Estes são os problemas que a fragmentação tem. Na desdolarização, é conversa, vocês desculpem dizer isto com esta... É conversa da extrema-esquerda e da extrema-direita. Por amor de Deus, não acreditem em coisas improváveis. O dólar tem 59,8% ou 59,8%, representa 59,8% das reservas em moedas internacionais do mundo inteiro. A única moeda concorrente do dólar chama-se euro. Conseguiu chegar aos 20%. E como moeda de pagamentos internacionais, aos 30%. Para vocês verem onde estão as outras moedas, a japonesa, o yen, está em 5,3%. Depois o pound. Depois, ainda, só depois, com 2,8%, é que aparece o renminbi, a moeda chinesa. E, portanto, com certeza que o dólar já foi mais forte, com certeza que pode haver um certo declínio, com certeza que potências médias como a Arábia Saudita, a Índia ou o Brasil podem querer diversificar as moedas com que pagam ou com que fazem empréstimos ou de que têm reservas, mas o caminho para destornar o dólar é um caminho longuíssimo e, portanto, não é uma tendência para amanhã de manhã, até porque, sabem, no comércio os governos têm influência, podem não fazer acordos comerciais. Na moeda, são os mercados que, essencialmente, decidem quem é que é confiável e não, e quem é que não é. Portanto, eu aqui não teria grandes preocupações. Na questão da desocidentalização, meus amigos, isto não é uma tendência, é um facto. E eu acho que, como costuma dizer o Sr. Primeiro-Ministro, a propósito e a despropósito, habituem-se. A desocidentalização é o mundo em que nós vivemos. Eu vou-vos só mostrar isto, para poderem perceber porque é que não é uma matéria de... Já vos vou mostrar aqui, e é aqui que eu queria chegar. Sorry. Não. Aqui está. Desocidentalização económica. A Ásia representa 49% do crescimento global de todos os anos. Há um problema na Ásia, há um problema no mundo. Não é só a Ásia igual a crescimento. É também, como nós sabemos, por Taiwan, pelo Mar do Sul da China, Ásia, risco político. O risco político também vigorou para a Ásia, não foi só o crescimento. A China representa 20% do crescimento do mundo. 1/5, só a China. Portanto, isto, sabem, há uma frase que eu gosto muito, que é: os factos são teimosos. A gente pode tentar alterá-los, agora não pode negá-los. Não é apenas liderança asiática
nas exportações de bens e competitividade asiática nestes serviços. A Ásia tornou-se o destino quase igual aos Estados Unidos em matéria de atração de investimento estrangeiro. E se vocês fizerem uma soma subtil, que já não é tão subtil assim, entre China e Hong Kong, que hoje em dia é China, há mais investimento estrangeiro feito na China e Hong Kong do que nos Estados Unidos. Neste momento. E, portanto, isto era o mundo há 20 anos, apenas há 20 anos. 20 anos é nada no tempo histórico. A azul, os países que tinham como primeiro cliente e fornecedor, primeiro fornecedor, os Estados Unidos. A encarnado, os que tinham a China como primeiro fornecedor. Agora vejam, em 20 anos o que aconteceu. Parece-me que o mapa mudou um bocadinho de cor. E, portanto, a China é hoje o primeiro parceiro de 120 países no mundo. E é por isso que nesta nova polarização entre os Estados Unidos e a China, há muitos países que não querem ter que escolher, sobretudo na América Latina e em África. E que querem ter boas relações com ambos, tanto quanto possível. Mas há uma coisa que eu vos aconselho vivamente. É perceberem que, de facto, o eixo de gravidade do mundo não é já de todo a Europa, mas isso já não é há bastante tempo. Mas começa a não ser o Ocidente, é o Oriente. Nós vivemos num mundo que é mais oriental, mais asiático. E dentro do asiático, mais chinês, o que representa um problema para muitos países da Ásia, vizinhos da China. E isto que era verdade no capítulo da economia dos bens, é ainda mais verdade, surpreendentemente, na economia digital. Se é surpreendente o que a China conseguiu de passar de 0,8% de share nas exportações do mundo para líder das exportações mundiais de bens, com cerca de 14%, 13%, 14%, o ponto de partida foi menos de 1%. É, para mim, muito surpreendente o que a China conseguiu do ponto de vista da digitalização e da tecnologia. Aí é que ninguém esperaria acordar em Silicon Valley, abrir a janela e de repente perceber que os chineses estão ali. Este é o mundo em que nós vivemos. Como já perceberam, o essencial da tensão entre os Estados Unidos e a China chama-se tecnologia. Tecnologias sensíveis, chips, chips e as suas nano peças, mas muitas outras coisas. E, portanto, eu queria chamar a vossa atenção que o digital, além de acelerar as vossas decisões, há um acelerador dos tempos com o digital, como nós sabemos, e, enfim, já ninguém se lembra provavelmente do telefone fixo. Eu já não me lembro do número que tenho lá em casa, mas o telefone fixo demorou 75 anos a ter 50 milhões de clientes. O ChatGPT demorou 2 meses. E o Threads, que aliás falhou em grande parte, demorou 48 horas. Há um acelerador. Não tomem decisões precipitadas, mas não demorem demais a tomar decisões, se me permitem o conselho. Há um grande acelerador com a digitalização. E isto que eu acho mais preocupante para a Europa é que a Liga dos Campeões da economia digital é uma Liga dos Campeões persistentemente entre os Estados Unidos e a China. Isto são as companhias de internet, as maiores do mundo. 2/3 são americanas, 1/3 são chinesas. A minha pergunta é porque é que não está ali uma bandeira europeia? Uma só. Sabem qual é a primeira companhia de serviços de internet associados à internet europeia? É uma ótima. Eu uso muitas vezes ao dia. Spotify. Mas não está nas 10 primeiras. Isto é que nos devia preocupar. E preocupa-nos pouco. E isto tem uma base. Tem uma razão. Quanto é que cada... E a GSU sabe muito bem isso e os associados. Quanto é que cada país, setor privado e setor público, investe em pesquisa e desenvolvimento, em inovação, é o critério essencial. Sabem o que aconteceu? Ninguém deu por ela. Ou por outra, acharam que era uma questão técnica que não era relevante. Tinha a maior relevância política.
Em 2016, a China ultrapassou a Europa em percentagem de inovação no seu PIB, de investimento em inovação. Nós somos, neste momento, o 4º bloco em R&D, pesquisa e desenvolvimento e inovação, que é o coração do futuro e é o que tem valor acrescentado. Primeiro Estados Unidos, primeiro Israel, que é a nação mais inovadora do mundo, mas economicamente não tem uma escala que possa estar neste raciocínio. Primeiro Estados Unidos, segundo Japão, terceiro China, quarto Europa. Se nós não mudarmos radicalmente de política nesta matéria, perdemos o nosso lugar na economia do futuro. Na Europa só há 4 países que investem 3% em inovação. 3% do PIB. São os óbvios. Suécia, Finlândia, Alemanha, Áustria. De onde era, façam um esforço de memória, de onde era, ou de onde é, a Nokia. De onde é a Ericsson. São os países mais prósperos, mais desenvolvidos, que mais investem em inovação. Portugal, devo dizer-vos, na última década, ficou na mesma e andou um passo para trás. O nível de investimento, que em Portugal é 60% setor privado, 40% setor público, em R&D, portanto, em pesquisa e desenvolvimento, nós fomos ultrapassados por 6 países mais agressivos e ficámos na mesma, com menos uma décima em valor do PIB, que subiu, e do investimento que o setor público e o setor privado fazem em inovação. Eu devo dizer-vos uma coisa. Se há um tema crítico para mudar o destino e a competitividade da Europa e acelerar a competitividade de Portugal, é este. E deste quase não se fala. Há 4 coisas que em Portugal não se falam. Porque são desconfortáveis, implicam conversas que são difíceis. Uma chama-se demografia, porque estamos a ficar velhos. E os empresários sabem isso diretamente, logo por uma coisa chamada escassez de recursos humanos. Eu quero e não consigo encontrar. Imaginem a construção civil, imaginem a agricultura, imaginem a restauração, imaginem a hotelaria. Primeiro ponto, demografia. Não queremos discutir. Segundo ponto, inovação. Não queremos discutir. Terceiro ponto, produtividade. Nem sabemos o que é. Eu acho que nós temos, infelizmente, um salário médio a ficar perto demais do mínimo e que um modelo de salários baixos não funciona. Mas porquê é que ninguém tem a coragem de dizer que só é possível aumentar sustentável e desejavelmente salários se houver aumentos de produtividade? Desta segunda parte não se fala, nem as confederações empresariais. É uma coisa bastante extraordinária. Os acordos de rendimentos devem ser de rendimentos e de produtividade. E a quarta coisa de que não se fala é uma base para o investimento chamada poupança. Nós temos pouca poupança porque temos salários baixos e a margem é pequena. Acreditamos muito no cartão de crédito, é certo. Mas há uma coisa que eu vos digo. Não é possível, sobretudo com o que nos espera na segurança social, com o envelhecimento, não incentivar a poupança. E não incentivar a poupança individual. Eu só vos deixo, já não tenho tempo, esta nota. Portugal tem como... A idade média dos portugueses são 47 anos. Os factos são teimosos. 47 anos. Nós somos o segundo caso de envelhecimento mais grave da Europa, a seguir à Itália. E isto significa uma coisa muito simples, que não é nem de esquerda nem de direita, é matemática. Não vamos ter ativos suficientes para financiar cada vez mais reformados que, graças a Deus, vão viver muito mais anos porque a esperança de vida aumentou 12 a 14 anos. Se nós não conseguirmos dar aos mais jovens a possibilidade de fazerem uma conta individual de poupança, quando eles chegarem à idade de reforma, a relação entre a pensão de reforma e o último salário não chega a 50%. Quanto tempo é que ouvem no espaço público português discutir estes assuntos? Zero. Mas convinha que a gente se preocupasse, porque ele está à nossa vista todos os dias. Bom, não queria alongar-me. O facto de haver uma
política muito acelerada dos Estados Unidos e, sobretudo agora, da China e do Japão, em matéria de inovação, leva a isto. Leva a que as patentes registadas todos os anos, hoje em dia, sejam, em primeiro lugar, chinesas, depois americanas. Os americanos lideraram este ranking durante 40 anos, 78 a 2018. Japoneses. E agora vejam a diferença para o primeiro país europeu. É a Alemanha. Esqueçam bandeiras nacionais. Olhem para os brands das empresas. Huawei, chinesa. Samsung, Coreia do Sul, evidentemente. Qualcomm, americana. Mitsubishi, japonesa. E, portanto, é aqui que se joga o coração do futuro e o valor acrescentado do futuro. Como vocês sabem, este Congresso vai discutir... nós estamos a viver uma era de digitalização que tem enormes vantagens do ponto de vista de gestão das empresas, obviamente, e de simplificação. Tem problemas muito perplexizantes do ponto de vista da sua aplicação aos sistemas políticos, mas não vou ocupar-me disso hoje. Eu acho que o Ocidente está com uma adição tóxica às redes sociais políticas e que isso nos leva para muito mal. Mas é uma questão que fica para outra meditação, não é para aqui. E a inteligência artificial. Vocês vão ouvir daqui a bocadinho a Daniela Braga, talvez uma das portuguesas, que aliás foi conselheira do presidente Biden na questão da inteligência artificial. Vão ouvi-la sobre a inteligência artificial. Eu queria começar por vos dizer isto. Eu não conheço nenhum caso em que o gap entre os inovadores e os decisores seja tão grande. Ou seja, se vocês ouvirem a audição do Sam Altman, o fundador do ChatGPT, no Senado americano, vocês percebem que os senadores americanos não percebem do que é que estão a falar. E isso não é anormal, porque muitos de nós também não percebemos. É muito difícil perceber os processos da inteligência artificial. E quanto maior é o gap etário, maior é o gap de desconhecimento. Como é que cada um de vocês soube do ChatGPT? Eu soube por um sobrinho meu que já manipulava aquilo extraordinariamente 7 dias depois daquilo nascer. Eu estava a léguas. É muito interessante porque o que está a acontecer com a inteligência artificial do ponto de vista dos 3 blocos é muito interessante. E eu vou dizê-lo, no caso da Europa, de maneira irónica e diplomática, e polida, e amiga, eu gostaria que fosse melhor. Os americanos, como fizeram com a internet, acreditam essencialmente na autorregulação. Eu tenho bastantes dúvidas que ela seja suficiente, mas há uma coisa que eu reconheço. Nós nunca teríamos tido a digitalização que temos hoje se o ambiente americano fosse muito regulatório e muito regulado. E a desregulação ajudou à criatividade e ao crescimento da digitalização. Os americanos têm todos os principais frontrunners da inteligência artificial, do ponto de vista das suas aplicações tecnológicas e económicas. Os chineses têm com isto um problema. Como vocês sabem, no caso dos robôs de conversação e de estruturação de linguagem e de conceitos, ou seja, não são apenas motores de busca, oferecem-vos uma argumentação e uma estrutura de argumentação. A base com que trabalham esses robôs de conversação é uma base mais pequena na China do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a internet é livre e aberta, na China a internet é controlada e tem censura. Significa que a base de trabalho é mais pequena. E, portanto, a base que é necessária para ir mais além e brilhar é menor. Eles, em todo caso, já se encarregaram de dizer que os robôs de conversação têm que ter os core socialist values, seja lá o que isso seja num robô. Mas, pronto, é uma maneira de... Os chineses nunca abandonam isto, contem com isto para a vida. Os chineses nunca abandonarão, se estiver nas mãos deles, o papel dominante do partido na sociedade. Eles podem liberalizar muitas coisas, mas há uma coisa que não liberalizam com certeza e jamais prometeram liberalizar. O papel dominante do partido. Finalmente a Europa, que é muito extraordinária nestas coisas. A Europa, como já vimos, não tem nenhuma das primeiras 10 companhias tecnológicas de internet. Não tem nenhum dos robôs de conversação
mais extraordinários, parecidos ou iguais ao ChatGPT. Eu então acho que há um sobre imagens muito mais extraordinário que o ChatGPT, que é o Midjourney, que vos deixará perplexos, porque é impossível não perguntar se certas coisas não são arte, ou não são pintura, ou não são criação. E depois o que se faz aos direitos de autor, e depois o que se faz à propriedade intelectual. Isso é que são discussões interessantes. Mas a Europa não tem nem aplicações, nem plataformas entre as mais relevantes. Mas há uma coisa que a Europa já tem, um regulamento. Portanto, nós não inventamos e não criamos o suficiente, mas regulamentamos e tributamos o mais que podemos. Nós temos que mudar isto. O ambiente de relação entre as empresas e a ciência tem que ser normal, tem que ser saudável. Há muito boas empresas portuguesas, sócias desta instituição, que fazem uma colaboração ativa com as principais universidades e é essa relação entre ciência, tecnologia, capital e indústria que faz a grandeza de uma economia moderna. E se tenham dúvidas, pensem um bocadinho no caso mais extraordinário no universo OCDE de um país que era miseravelmente pobre e é hoje um dos mais desenvolvidos do mundo, Coreia do Sul. Foi com as companhias tecnológicas e com o desenvolvimento dessa parceria que eles chegaram onde chegaram. Bom, e o último ponto que vos queria ainda só deixar um minuto, vou pedir ali ao João que me dê um minuto, que já estou... Há uma coisa que eu gostaria muito de saber da Daniela Braga, eu sei qual é a opinião dela, espero que ela a partilhe. A pergunta essencial da inteligência artificial é... a inteligência artificial é inferior à humana, igual à humana ou superior à humana? Globalmente. Eu acho que ela acha, mas não quero falar em nome dela, mas tive uma longa conversa com ela para aprender. Para aprender. A gente tem que ter. Quando não sabe, pergunta. Quando quer perceber, ouve. Eu acho que ela acha que em setores muito relevantes é possível que já se esteja na terceira etapa, ou seja, na etapa em que a inteligência artificial é superior à humana. Mas eu queria só deixar-vos estes dois pontos. Por ausência de tempo, deixarei o fenómeno da guerra que nós conhecemos mais nos últimos 19 meses, mas queria-vos deixar. Se as tendências não se alterarem substancialmente, o mundo vai ser assim. O mundo vai ser assim. Ou seja, nós, em 2022, temos como primeira economia os Estados Unidos, segunda economia a China, terceiro Japão, depois a Alemanha. A Índia deu a volta ao contrário ao Império Britânico, ou seja, não é porque os ingleses tenham um primeiro-ministro indo-inglês, não. É porque a Índia ultrapassou em volume a economia inglesa o ano passado. E ultrapassou em dimensão a população da China este ano. Nós teremos... Há uma coisa sobre a qual já não há certezas, que eu quero, em todo caso, deixar aqui como um parênteses. Até há um ano atrás, era absolutamente indiscutível que a economia chinesa superaria a americana. Em volume, em termos nominais. A economia chinesa já é maior do que a americana se fizermos PIB ajustado por paridades de poder de compra. Nunca será maior do que a americana em PIB per capita. Está muito longe. Mas havia a perspectiva de que, nominalmente, a diferença atual entre ambas é de 17 ou 18 trillion para 22 ou 23 trillion, que a China, algures entre 2030 e 2035, superaria a América. Começa a haver dúvidas sobre isso. E porquê? Vejam bem como estas coisas contam, mesmo que a gente não as queira discutir. A China está a começar a sofrer o seu déficit demográfico. Ou seja, falhou a política do filho único, dos 2 filhos, dos 3 filhos, como sabem, na China é o Estado que diz quantos filhos é que as famílias têm, mas agora tentaram liberalizar too little, too late. A China já começou o declínio demográfico. E em declínio demográfico é muito difícil sustentar uma posição de liderança na economia internacional. Não sabemos, mas é só para vos deixar este alerta. Agora, se olharem para 2075,
verão que, nessa altura, supostamente, a China teria ultrapassado os Estados Unidos. Não, ponho aqui este ponto de interrogação, mas olhem para as economias emergentes e vejam esta coisa extraordinária. Europeias, sobram 2 das 10 primeiras. A alemã e a inglesa. A inglesa, entretanto, basou. Portanto, já não é europeia. Basou, mas eu acho que eles vão reconhecer que foi um grande disparate. Mas isto, portanto, quando vos falam em desocidentalização, sim, está a acontecer. Está a acontecer. E isso não é contrariável. Nós temos é que encontrar a nossa competitividade e a nossa força própria como ator internacional. Era isto que eu vos queria deixar com esta reflexão final sobre a evolução demográfica do mundo. E é muito impressionante se nós não cuidarmos destas questões, que são muito complexas. Não pensem que se resolvem problemas demográficos em um ano. A senhora Merkel teve 16 anos no poder, fez políticas de imigração que lhe custaram praticamente o seu destino político e de família muito, muito aceleradas, conseguiu ganhar 0,2 na demografia alemã em 20 anos. 16, mais exatamente, no poder. É muito lento. Não é por decreto, nem por tweet, nem por berraria que se muda este facto decisivo. Quando eu nasci, o primeiro filho nascia quando a mãe tinha 20 anos. Hoje, o primeiro filho nasce quando a mãe tem 30 e poucos anos. Há uma inversão de prioridades nas pessoas. E isso não se muda por decreto. São questões de civilização, são questões de sociedade muito profundas. E, portanto, quem vos disser que a gente pode fazer, pode tratar do problema demográfico português ou europeu sem imigração, deve estar louco. Porque não podemos. O que temos é que aprender a escolher e não apenas ser escolhidos do ponto de vista de migrações. Escolher o que queremos. Agora, isto implica que 4 ou 5 políticas ao mesmo tempo, durante décadas, funcionem bem. Políticas de imigração, políticas de família, políticas fiscais, políticas de habitação, políticas laborais. E só assim é que se consegue dar a volta. Bom, dito isto, estamos ali na zona laranja, portanto, a Rússia está pior que nós. A Rússia tem um inverno demográfico ainda, como imaginam, ninguém emigra para a Rússia. Não se imagina como um destino provável. Mas é África, é Ásia e um bocadinho Américas, sobretudo Brasil e Estados Unidos. Era isto que eu vos queria dizer, ou seja, o mundo está complexo. Havia um grande intelectual português que tinha uma expressão muito divertida, que é o mundo está perigoso, que era o Vasco Polido Valente, e ele assim 2 ou 3 vezes por ano dizia isso, o mundo está perigoso. E na verdade está. Há uma acumulação de crises muito superior à capacidade internacional de a gerir. Em todo caso, já o ano passado, por esta altura, se dizia que a economia ia ser pior e foi ligeiramente melhor. Não acreditem em expectativas improváveis, mas também não acreditem no pessimismo institucionalizado das consultoras. Pode ser que as coisas sejam mais razoáveis. Muito obrigado.